Dentre as canas buliçosas, leve zéfiro respira. Movem-se as folhas lustrosas, amor palpita e suspira. Nestes doces movimentos vão-se as sombras desfazendo, vão-se espreguiçando os ventos, Lucifer esmorecendo. Vai-se a manhã levantando, acordam com ela as cores, vão com ela despertando, pardas rochas, lindas flores. Ante os raios refulgentes cessa o tímido segredo. Abrilhantam-se as correntes, nascem coros no arvoredo. Sai do seio do descanso vigorada a fantasia. As ideias são mais claras na hora em que nasce o dia. Depois de um sono quieto, tudo acorda com vigor. Por que razão, quando dorme, não desperta assim o amor? Cruel amor, tu que sabes rasgar com flechas meu peito, tira a venda dos teus olhos, põe-na sobre os meus com jeito. Deixa-me ver a figura de Hermínio continuamente, mas cega-me logo. Apenas Hermínio for delinquente. Quando pintado em seu rosto triunfa o doce prazer, quando me aperta em seus braços brando amor, deixa-me ver. Mas se à vista de outro objeto acaso o deleite esfria, de que me serve ter olhos? Apaga-me a luz do dia. Não é de maiores luzes que a minha alma necessita. Não quero saber porquê quando vê Sílvia se agita. De que serve o ver pintada no seu rosto a inquietação se chega o correio ou parte? Aperta-me a venda então. Sem esta cautela, amor, nulos os prazeres são. Creio pouco nos sentidos se me foge o coração. Sou João Micael, presidente da Matriz Portuguesa e o fundador do Prémio Fémina, que deu o ensejo a esta Cimeira Fémina 2021. A língua portuguesa é património da humanidade. E foi após as belíssimas poesias ditas pela Amélia Videira, também ela uma agraciada com o Prémio Fémina, da poeta Alcipe, a Marquesa de Alorre, do século XVIII, que inicio este painel de língua portuguesa como língua internacional, com um convidado que muito me honra, pela sua extraordinária atuação como diplomata, em toda a sua carreira, nas mais variadas partes do mundo, em que defende sempre a cultura portuguesa e, obviamente, a língua portuguesa. Quero dar as boas-vindas ao embaixador Vítor Sereno, neste momento que representa Portugal no Senegal. Seja bem-vindo, Sr. Embaixador. Obrigado, Soutor. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Aproveito para saudar o João Micael, o seu extraordinário trabalho na Matriz Portuguesa. Aproveito para saudar os meus amigos da UCLA, União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa, em particular o Dr. Vítor Ramalho, e saúdo também, com muita amizade, o Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora. E deixe-me dizer-lhe que já estou aqui há algum tempo a assistir a esta conferência e estou deliciado com os momentos de poesia, estou deliciado com as intervenções em prol da língua portuguesa que vêm dos 4 cantos do mundo e, portanto, felicito a si, em nome de todos, João Micael, por mais uma ideia extraordinária sobre a sua égide. Sr. Embaixador,
antes de ocupar este seu cargo no Senegal, que é um país que, com ligações históricas que já vêm de longa data, do século XVI e eventualmente até antes, quando da expansão marítima, e que também a sua preocupação na área cultural com artigos de opinião para o qual é convidado para redigir, mas também anteriormente, quando era cônsul de Portugal em Macau, uma região importantíssima na Ásia, que foi a última, digamos, o último bastião da presença portuguesa e que também aí constatou, obviamente, toda essa presença e a língua portuguesa, que é verdadeiramente uma língua internacional, principalmente na zona asiática, no Índico, onde no século XVI era uma língua, além de internacional, era uma língua franca. Quem não falava a língua portuguesa não comerciava. Hoje em dia, Sr. Embaixador, qual é a sua perspectiva, em todos os seus cargos diplomáticos e também no meio diplomático, qual é a sua perspectiva da língua portuguesa, qual é o papel da nossa língua, segundo estas perspectivas, enquanto língua franca internacional de negócios, de cultura, etc. Bem, a minha contribuição basicamente para este painel, eu retornarei a Macau, como o João Miquel sabe, eu tenho uma relação muito especial com Macau, com os largos milhares de portugueses que aí vivem. Foram 5 anos e meio muito intensos, mas o que é facto é que há quase 3 anos que saí de Macau. Macau tem um excelente cônsul-geral, tem um excelente embaixador em Pequim e, portanto, voltarei a Macau para dar 2 ou 3, para deixar ao nosso auditório 2 ou 3 ideias do que foi a transformação em prol da língua portuguesa que assisti. Só para que tenham uma ideia, na altura, quando cheguei em 2013, havia 4 universidades que tinham o português nos seus currículos na República Popular da China, e hoje, felizmente, e graças ao trabalho de muitos, temos mais de 50, o que é sintomático. Eu atualmente sou embaixador de Portugal no Senegal e em mais 6 países da África Ocidental, mas aqui no Senegal os idiomas principais usados pela população são o francês e o wolof. Perguntam os nossos ouvintes e quem nos está neste momento a visualizar como é possível presenciar a força do português se o nosso idioma, o idioma de Camões, não é uma das línguas oficiais do país. Posso lhe dizer, neste exato momento, no Senegal, há cerca de 46 mil alunos do ensino médio e secundário a estudarem o português, seja na rede pública, seja na rede privada de ensino, e mais de 400 professores de português. Este número, que à primeira vista para quem nos ouve pode parecer um verdadeiro exagero, acrescento que na Universidade Cheikh Anta Diop, que é, se não a maior universidade, uma das maiores universidades na África Ocidental, há neste momento cerca de 2.000 estudantes de português, dos quais 1.800 frequentam a licenciatura de estudos portugueses. Eu hoje tive uma ação com os colegas embaixadores do Brasil, de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Posso lhe dizer, João Miquel, que foi dos banhos de multidão mais extraordinários que eu tive nos últimos tempos. A Universidade Cheikh Anta Diop, portanto, o átrio central da universidade, tem 80 mil estudantes. Portanto, se não é a maior, é uma das maiores, certamente, e é uma das universidades com mais prestígio na África Ocidental. Hoje, o átrio central estava pejado de estudantes a falar português. Foi uma cerimónia que me comoveu imenso e que prova, de facto, que o português está em alta no Senegal.
Para lhe dizer também que a Cheikh Anta Diop não é a única universidade no Senegal a oferecer cursos de português. Temos também a Universidade Hassan Sek em Ziguinchor, portanto, junto à fronteira com a Guiné-Bissau, e onde eu tive o prazer de estar o ano passado. E isto demonstra, de facto, aquilo que é a penetração da lusofonia no interior do Senegal e nas suas regiões. Dou-lhe um pequeno exemplo, aliás, eu sei que simpaticamente o João Miquel segue as minhas crónicas para o jornal da minha terra, que é o Jornal As Beiras, de Coimbra, e eu há pouco enviei a minha próxima crónica, que será depois da manhã, que é justamente sobre uma ação de cooperação que nós fizemos em Ross Betio. Eu passo a explicar. Ross Betio fica na fronteira norte, portanto, junto à fronteira com a Mauritânia, Senegal-Mauritânia, é uma localidade a cerca de 80 km de São Luís, e onde o francês, peço desculpa, onde o Wolof, portanto, a outra língua do Senegal, domina claramente sobre o francês. Mesmo nos mais altos quadros da administração pública, nota-se que as pessoas entre elas falam Wolof e expressam-se publicamente em Wolof. Como calcularão, o meu discurso foi em francês e a minha ligação, quer com o governador, quer com o maire, foi em francês. Posso lhe dizer que ouvi emocionadíssimo um professor de português a interromper o meu discurso, a dirigir-se a mim em português, dizendo que tem vários alunos da nossa língua a quem ele ensina e que tinha feito a sua formação no Camões, em Lisboa, no longínquo ano já de 1993. E, num português perfeito, em Ross Betio, eu não sei se os nossos ouvintes têm ideia, é de facto olhar para a linha de mapa entre o Senegal e a Mauritânia. Ross Betio fica no interior, portanto no caminho já para o Mali, e de repente eu tenho um professor de português que tinha feito a formação connosco a expressar-se na língua de Camões. Se isto não é a implementação no terreno, então eu não sei o que é a implementação no terreno, de facto. Como diria o meu querido amigo José Luís Peixoto, que tem uma frase genial: esta língua é minha e eu também lhe pertenço. Nesse dia, Ross Betio, fiquei, de facto, rendido. O João Miquel sabe também que eu tenho uma vertente económica muito acentuada e, portanto, passando um bocadinho daquilo que é a presença da nossa língua na cultura, no ensino, posso também comprovar-lhe o valor económico e prático do português. Língua de ciência, sim, sem dúvida. Língua de cultura, sem dúvida nenhuma. É também, hoje em dia, uma língua económica, uma língua de finanças, uma língua de negócios, uma língua de emprego. Uma língua para os jovens encontrarem emprego nesta região da África Ocidental e no plano global. Não nos esqueçamos que estamos na zona UEMOA, uma zona CEDEAO, Comunidade dos Estados da África Ocidental, de que os nossos irmãos da Guiné-Bissau fazem parte, não obstante ser um país lusofalante, e, portanto, parece à primeira vista um pouco estranho que eu diga que a nossa língua, também aqui na África Ocidental, tem um claro e um crescente valor económico. Mais um pequeno exemplo. A Câmara de Comércio e Indústria de Portugal entendeu atribuir-me o prémio de Embaixador Económico do ano, o ano 2019, portanto, o ano 2020 foi um ano atípico, e desse prémio que me foi atribuído pela Câmara de Comércio,
Na próxima segunda-feira vou apresentar uma aplicação, e já vou fazer a ponto com a língua, vou apresentar uma aplicação que é uma espécie de criação de uma plataforma que faz match entre empresas portuguesas e empresas daqui da África Ocidental e nomeadamente no Senegal. É uma app última geração, desenvolvida, claro está, por uma empresa portuguesa e, portanto, na próxima segunda-feira conto fazer mais aqui uma pequena revolução. Eu já sou conhecido por fazer revoluções, de maneira que deixo mais uma pequena revolução na segunda-feira, mas para explicar ao nosso auditório o que é que isto tem a ver com a língua portuguesa. Esta aplicação vai permitir a empresários portugueses, e muitos deles, como o João Miquel sabe, hoje em dia não falam francês. O francês, há quem diga que o francês está a perder importância em detrimento, evidentemente, do inglês, que é a língua franca, e até do português, mas o que é facto é que muitos empresários que querem vir para esta zona do mundo, alguns deles não sabem francês. O que é que nós pensamos? Pensámos criar dentro desta aplicação uma bolsa de emprego para alunos, para os tais 2.800 que estudam neste momento nas 3 universidades, criar uma bolsa de emprego para que eles, no match que se vai criar entre as empresas portuguesas e as empresas senegalesas, e posso lhe dizer que aqui é a altura certa para nós termos investimentos portugueses, porque o país está, não obstante a pandemia, o país está claramente em franco crescimento. Estamos a falar de taxas de crescimento que já não se usam na Europa, não é? Estamos a falar de taxas de crescimento no período pré-Covid de 7%, 6 qualquer coisa, 7%, e portanto esta ideia de criarmos esta aplicação é no fundo darmos sentido prático, e eu sou a pessoa mais prática e mais pragmática do mundo no exercício da defesa dos interesses de Portugal. E portanto, nesta aplicação haverá o tal match entre empresas portuguesas e empresas senegalesas, ao mesmo tempo uma bolsa de emprego de alguém que fala fluentemente 3 línguas, português, o francês e o wolof, para poder ajudar quer os empresários portugueses que aqui se querem estabelecer, quer, evidentemente, os grandes empresários, porque também os há, os grandes empresários senegaleses que querem investir no nosso país. E, portanto, eu estou a dar a estes jovens colaboradores estou a dar-lhes a aplicabilidade desta mais-valia linguística concreta, chamemos-lhe assim, para que, obviamente, subam na vida, para que tenham melhores salários e para que possam, no fundo, fazer uma ponte fundamental entre os empresários destes 2 países. Mais uma nota, não é apenas a população de Dakar, como eu dizia há pouco, que tem acesso ao português. Na verdade, todas as 14 regiões senegalesas contam neste momento com um estabelecimento de ensino a oferecer o português como opção. Faça tudo isto. Não é por acaso, digo eu, e nestas coisas, e o João Miquel sabe isso melhor do que eu, na política e na diplomacia nada é por acaso. E não é por acaso que em 2019 a Unesco elevou o Dia da Língua Portuguesa à condição de evento mundial. E, portanto, se estamos a celebrar hoje o Dia Mundial da Língua Portuguesa, é porque a lusofonia é mesmo um fenómeno global e deve ser valorizado como tal. É um fenómeno global porque o mundo reconhece o seu valor para a cultura, para a ciência, para a economia e para tudo o que envolve esta sociedade cada vez mais globalizada, como aliás a pandemia, os chineses dizem com muita graça que no meio da crise há uma oportunidade. Eu acho que no meio da crise que foi este dilúvio covidiano que a todos nos afetou, há claramente uma oportunidade para esta economia cada vez mais globalizada neste século XXI. Sobre a China e sobre Macau, aquilo que me perguntou ao princípio, há mais de 50 universidades a ensinar o português
como segundo idioma. A República Popular da China fez uma coisa muito interessante em Macau. Macau é não só a capital mundial do jogo, e portanto com todos os epítetos que aí se possam associar, mas passou a ser, aos olhos de Pequim, e muito bem, uma plataforma de ligação entre a República Popular da China e os países de língua portuguesa. Eu tive a oportunidade durante 2 anos e meio de pertencer a esse fórum, juntamente com a minha conselheira comercial de então. É muito interessante ver o pragmatismo chinês aliado aos conhecimentos portugueses e à velha tradição europeia em África, a contribuir para o desenvolvimento dos países africanos, a contribuir para, não descurando o português, de uma forma muito pragmática, a contribuir para a solidificação dos laços económicos. Nós sabemos que a Região Legislativa Especial de Macau tem o português como sua língua oficial até 2049 e nós, o Corpo Diplomático Português, tem trabalhado, assim como o Corpo Diplomático em toda a República Popular da China, afincadamente e obviamente sempre com o apoio das autoridades chinesas, como se prova este salto gigante de 4 universidades a ensinar português em 2013 para mais de 50 atualmente, que o português é de facto uma língua franca, uma língua conhecida e uma língua apreciada. Nos Estados Unidos, o português está acreditado como língua de acesso ao ensino superior através do exame Newell. Para dar um pequeno exemplo ao nosso auditório, na Europa existem várias câmaras de comércio onde o português é o meio pelo qual se facilitam e fomentam possibilidades de negócios entre empresas basicamente do mundo inteiro. O nosso idioma está presente em organismos internacionais do calibre da União Europeia e do Mercosul, sendo um dos idiomas oficiais. É evidentemente língua oficial nos 9 países da CPLP e, como já disse, na Região Legislativa Especial de Macau. Somos a 5ª língua mais utilizada na internet e a número 1, a mais falada no hemisfério sul do nosso planeta. Quase 4% da população mundial fala português, é a 4ª língua mais falada em todo o mundo e até 2100, hoje somos à volta de 260 milhões. Em 2100 seremos 500 milhões a falar português. Estes dados só confirmam, meu caro João Miquel e meus queridos amigos, a força da nossa língua para além dos Estados-membros da CPLP e atestam, a meu ver, a sua posição de destaque em comparação, evidentemente, com outros idiomas globais. Tudo isto que mencionou, caro embaixador, deixe-me também refletir no seguinte: a língua portuguesa verdadeiramente é um património da humanidade, que inclusivamente fez algo que outras línguas também não fizeram, criou novas línguas, não é? Mas também tem algo de muito interessante, é que criou também todas as ou deitou abaixo fronteiras que existiam antes, abriu e desbravou novos caminhos e que ainda hoje se mantêm essas memórias, que seguramente vê-se diariamente no Senegal ou noutros locais, quando via também Macau, que desde há 500 anos a língua portuguesa, os portugueses foram os primeiros a criar os dicionários para que pudessem mercadejar, pudesse dialogar com outras culturas e outras nações, criando os dicionários desde, olha, a língua bangla com a língua portuguesa, etc, por todo o lado onde passassem. Também, não só por isso mesmo, também faziam as traduções até das próprias obras, e essa língua levou-nos cada vez mais longe e podiam fazer, inclusivamente, também fazer as influências de outras línguas, como também recebiam influências dessas mesmas línguas. E que, por sua vez, ao regressarmos a casa, influenciávamos também, por sua vez, a língua, como, por exemplo, a própria língua inglesa tem vocábulos que foram influenciados e levados pela língua portuguesa. No meio disto tudo,
temos que lembrar-nos de uma coisa: a língua portuguesa foi oficializada faz este ano 725 anos, por um grande homem que também, além de um grande diplomata também, curiosamente, que foi aquele que instituiu as mais antigas fronteiras do mundo, pelo menos da Europa, instituiu a língua portuguesa como oficial na altura que nessa altura era o latim, que era uma língua internacional, que era uma língua de diplomacia, uma língua de direito, etc. Ele tornou uma língua oficial, uma língua de chancelaria régia, também uma língua de cultura, porque ele próprio era um trovador. Portanto, esse homem já tinha, inclusivamente, todo esse plano estratégico montado. Até o estudo geral foi por si criado. E também foi quem iniciou, já tinha um certo plano da criação de uma armada. A língua portuguesa verdadeiramente está nesta gênese completa. E isso deixou memórias nos povos. Não lhe parece isso? Não tem observado isso para onde tem andado no mundo? Claramente, claramente. Aliás, posso dizer, uma das duas línguas, como dizia há pouco, uma das duas línguas oficiais é o Wolof, e há vários vocábulos em Wolof que estão muito ligados à passagem de Portugal por aqui, à passagem dos mercadores portugueses, à passagem dos descobridores portugueses. Na língua, e é muito interessante porque, no fundo, aquilo que esta equipa diplomática está a fazer é redescobrir, através da criação de condições. Eu, muito rapidamente, explico aos nossos ouvintes que, dentro do quadro revolucionário, entre aspas, que aqui fizemos, foi reformular a embaixada e torná-la mais user-friendly, através das novas tecnologias. Eu neste momento falo de uma sala que foi completamente remodelada, que está à disposição da comunidade portuguesa, dos empresários portugueses, para justamente fazermos negócios, para continuarmos a manter essas pontes. Há uma comunidade portuguesa significativa em Dakar? Não, para mim, desde que haja são todos significativos. São cerca de 120, por exemplo, em Abidjan e na Costa do Marfim, onde eu também sou embaixador, tenho uma comunidade muito presente. Aí são cerca de 400 e têm vindo a crescer, aliás, em proporção direta com os investimentos que as grandes empresas portuguesas estão a fazer em Abidjan e em toda a Costa do Marfim. Devo dizer que nos 7 países, portanto eu tenho 3 anglófonos, Gâmbia, Libéria, Serra Leoa, e 4 francófonos, Senegal, Côte d'Ivoire, a República da Guiné, portanto a Guiné-Conakry e o Burkina Faso. A nossa comunidade, em termos de cidadãos portugueses, não andará longe, diria eu, das 650, 700 pessoas. Isto comparado com comunidades que eu tive anteriormente, como o caso que já citou de Macau e Hong Kong, onde tínhamos cerca de 160 mil passaportes portugueses. Enfim, mas é como lhe digo, para mim, onde estiver 1 ou 2, para mim já é uma comunidade. E, portanto, temos é que trabalhar em prol deles e criar todas as condições, de facto, como eu acho que neste momento criamos aqui no Senegal, para sermos a porta de entrada, a nova porta de entrada no século XXI, porque acho que é uma coisa muito interessante e é aquilo que eu de uma forma muito prática, muito à vontade, eu costumo dizer, meus caros amigos, nós podemos não ser a embaixada dos Estados Unidos, podemos não ser a embaixada de França, por todas as razões, a embaixada da China ou até mesmo a embaixada da Turquia, mas há uma coisa que nós temos aqui e na qual somos respeitados. Nós temos tradição aliado a uma modernidade. Como eu costumo dizer, eu que sou de Coimbra, gosto muito do Portugal dos Pequeninos, mas o Portugal dos Pequeninos para mim está lá na rotunda de Santa Clara, ficou lá. Este é o Portugal que nós hoje aqui mostramos, é um Portugal claramente da Liga dos Campeões. E, portanto, é um Portugal que alia tradição, toda essa tradição que o João Miquel referiu, elencou, muito bem elencada, com modernidade. E, portanto, aquilo que nós hoje mostramos, esta equipa de trabalho hoje mostra aqui, aos nossos empresários, aos nossos
à nossa comunidade, a quem nos procura, é que esta é uma porta de entrada para a África Ocidental, esta é a vossa porta de entrada, porque há muita gente, enfim, provavelmente este não é o fórum próprio, mas deixe-me dizer com toda a franqueza que me custa muitas vezes ver alguns opinion makers, e hoje, infelizmente em Portugal, opina-se para tudo e um par de botas, como se costuma dizer, sobre a carreira diplomática e sobre o papel dos diplomatas. Ouça, eu sou provavelmente suspeito para falar disso, mas acredite, o nosso corpo diplomático, a nossa carreira diplomática é das carreiras mais bem preparadas que existe na função pública. E é uma carreira que está ao serviço do Estado, ao serviço do taxpayer, aquele que nos paga o salário. E, portanto, voltando aqui ao Senegal, quem nos procura sabe o que tem aqui. Uma porta que alia tradição à modernidade. E, portanto, neste momento nós estamos em condições de projetar Portugal aqui na África Ocidental, espero eu, e voltando a usar a linguagem futebolística, para a Liga dos Campeões. E que este meu pragmatismo e que este meu entusiasmo se consiga transmitir via virtual a quem nos ouve, eu acho que sim, a quem nos ouve, porque a minha equipa de trabalho está finalmente como eu quero, as instalações estão finalmente como eu quero, dignas daquilo que eu não me canso de dizer. Não sei se o João Miquel sabe, mas nós aqui criámos um hashtag que nos acompanha para tudo e mais alguma coisa, que é o hashtag Portugal moderno e competitivo. É esse Portugal que nós aqui mostramos, não esquecendo que falamos português e que a nossa língua é a língua mais bonita do mundo. Apraz-me muito ouvir as suas palavras, mas deixe-me dizer também outra coisa relativamente, e dar uma chega ao que mencionou sobre os diplomatas, sobre os embaixadores. Também fazem parte da história de Portugal, e foi um papel extraordinário, mas mesmo extraordinário, em toda a história da expansão, não só marítima, em toda a expansão de Portugal pelo globo terrestre, também dentro dos continentes, em que há uma ideia em algumas cabeças em que essa expansão marítima foi assim uma espécie de aventura. De repente lembraram-se que havia aqui o mar e toda a gente desatou a pensar que vamos embora para aí afora. Não, isto foi planeado, houve um plano não foi de uma geração, foram de gerações, ou de tentativas e erros. Um rei então foi extraordinário, que implementou a política do sigilo, o grande Dom João II, foi toda uma linha de reis e de planeadores, de diplomatas que iam com ordens precisas dos reis, de contactar com os vários sobas, imperadores, reis, governantes das várias tribos, nações, etc., por onde passassem, para iniciarem relações, contrariamente ao que hoje é moda, e como sabe que isso é algo, não é só cá em Portugal que acontece, infelizmente, há esta postura muito revisionista que baseia-se infelizmente numa desonestidade intelectual, que a nossa expansão não foi toda ela verdadeiramente uma ocupação violenta e ocupação, o que quer que lhe chamem. Houve episódios, obviamente, mas isso, a história da humanidade está recheada disso, isso não convém passar por cima, mas os diplomatas verdadeiramente tiveram um papel excelente e espetacular desde o início dessa situação, e mesmo até antes disso, desde a nossa nacionalidade. E deixa-me acrescentar outra coisa muito interessante que eu tenho observado aqui no corpo diplomático, acreditado em Lisboa, e particularmente nas novas gerações, em que todos eles, ou pelo menos a grande maioria, mal eles chegam a Lisboa, aprendem a língua portuguesa. Muito bem. E eu acho extraordinário quando nos encontramos nas recepções, enfim, promovidas nos dias nacionais ou noutras circunstâncias, não faço ideia se este ou aquela embaixadora falam ou não a língua portuguesa, porque não vem com crachá ao peito. Eu diz-me na língua, obviamente,
franca, internacional, que é, hoje em dia, que é mais falada, que é o inglês, todos eles me dizem, não me fala nessa língua, eu falo em português, eu quero aprender a falar português e quero manifestar o meu apreço pela língua portuguesa. Eles não aprendem a falar o português para ler Camões, de certeza. Aprendem porque sabem qual é o potencial dessa língua no mundo. Aí está, verdadeiramente. Absolutamente de acordo. Não é? Não podia estar mais de acordo consigo. E, inclusivamente, Sr. Embaixador, inclusivamente, mesmo na União Europeia, Portugal, a língua portuguesa fala-se, não é só em Portugal. As comunidades portuguesas que estão espalhadas pelo mundo são um grande exemplo e de que nós podemos nos orgulhar, porque estão extraordinariamente bem implantadas e integradas, e os lusodescendentes que atingem e estão integrados na política, na alta finança, nas ciências, na medicina. Na França, que existe uma associação dos autarcas lusodescendentes. Miguel, a nossa rede, peço desculpa de interromper, a nossa rede de lusodescendentes é dos ativos mais valiosos que nós temos em Portugal. França, Luxemburgo, Suíça, Venezuela, África do Sul, Brasil, Estados Unidos, ao nível da alta política, ao nível da ciência, ao nível da cultura, é uma mais-valia verdadeiramente extraordinária. Extraordinária. Sabe que aqui uma embaixadora da África do Sul, já há poucos anos, ia absolutamente encantada, já porque percebeu que o corpo diplomático tinha essa apetência pela língua portuguesa, mas também que na própria África do Sul a língua portuguesa é uma língua em crescimento e que ela disse que, sabem, quando eu regressar à África do Sul, eu vou criar um programa qualquer, um projeto qualquer que envolva a língua portuguesa, mas não no meio diplomático, ou mesmo no meio cultural e no meio empresarial. É muito importante, porque a língua portuguesa é, de facto, algo muito importante, e, por cima, também a ligação da África do Sul, por causa do cabo, não é? Claro. Nem que seja por causa disso. Sr. Embaixador, já ultrapassados o nosso tempo, que estas conversas verdadeiramente são apaixonantes, e teria muito mais para nos dizer, eu acredito. E que sei que vai continuar a sua carreira, e sei que também recebeu não sei se foi prémio ou se foi uma honraria da sua universidade em Coimbra. A minha universidade, enfim, de uma forma muito gentil, concedeu-me, para mim, a subida honra de ser embaixador alumni. Fui o primeiro representante do Corpo Diplomático de Portugal a receber essa distinção. Para mim, uma dupla distinção, uma vez que eu sou natural de Coimbra, Coimbra sem nova, mais Coimbra é impossível, e de forma que hoje passei a ser também embaixador alumni com toda a pujança, como sou dizer em Coimbra. E, inclusivamente, também nesse dia recebeu com um amigo nosso comum, que também é um excelente representante da Portugalidade em Bruxelas, Rui Faria da Cunha, presidente da Câmara de Comércio. Meu querido amigo e colega de curso. É verdade. Ele é de Oliveira do Hospital, Distrito de Coimbra também. Sr. Embaixador, foi não só uma honra, como um enorme prazer conversar consigo e ouvir o que nos tinha para nos dizer sobre a internacionalidade e este ADN que a língua portuguesa tem e o futuro que a língua portuguesa tem ainda pela frente. Agradeço-lhe, desde Lisboa até Dakar, e olha, desejo-lhe todos os sucessos para alcançar o bom porto nos seus projetos, enquanto chefe da sua missão aí no Senegal. João Miguel, muito obrigado. Deixo aos nossos ouvintes o meu correio eletrónico, que está à disposição, é vitor.sereno@mené.pt, para dúvidas, para esclarecimentos, para aquilo que bem entenderem. Deixo-lhe um abraço muito amigo, João Micael, uma vez mais, renovo os meus agradecimentos, cumprimento pelo fantástico trabalho que está a fazer à frente da matriz portuguesa, e deixo um abraço e até breve. Muito obrigado.